Bom dia a todos. Queria, desde já, dar um bom dia pela presença de todos aqui, agradecer a presença dos participantes dessa audiência pública, agradecer a presença, desde já, da dona Rosemary Mendes, diretora financeira da Ortoprev, Eliane Valim, diretora superintendente também da Ortoprev, a Valéria também, que é contadora lá da Ortoprev. Queria, desde já, agradecer a presença do vereador João Pereira, membro dessa comissão, ao ex e sempre vereador Lenivaldo Pauliuc, assistente executivo na chefia de gabinete, ao senhor Geraldo Estevo Pinto, nosso secretário de Finanças, que vem bem fazendo um bom trabalho diante da Secretaria de Finanças, senhor Cristiano Rezende, do Planejamento Orçamentário, senhor Vladir José, da Secretaria de Finanças, senhor Edson Dias, da Secretaria de Educação, a Kelly Harumi, da Secretaria de Educação, a Marilda também, da Secretaria de Educação, senhor José Gibaldo, contador, Viviane Marinho, Secretaria de Meio Ambiente, José Medeiros, também da Secretaria de Meio Ambiente, a Tábua da Regina, Secretaria de Habitação, ao Marcos Moreno, da Secretaria de Cultura. Na condição de presidente dessa Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que é composta pela vereadora Kemilda Pereira, que é vice-presidente, o vereador Valdecir Jesus de Oliveira, que é secretário, o senhor João Pereira da Silva, que é vereador. Cabe conduzir os trabalhos dessa audiência pública, que tem por objetivo a apresentação dos relatórios resumidos da execução orçamentária do quarto bimestre de 2013 e da gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2013. O Instituto da Audiência Pública, ele traduz mais uma ferramenta colocada à disposição, para que a gente possa mostrar transparência da gestão pública, tanto diante da lei de responsabilidade fiscal, e obriga os poderes públicos nas três esferas, municipal, estadual e federal, a prestar contas da gestão orçamentária fiscal. Ou seja, estamos hoje aqui diante da população, através da internet também, para que a gente possa mostrar toda a transparência do trato público, e a gente fazendo com que essas nossas finanças, que as nossas contas públicas, elas estejam bem, a nossa cidade, o nosso município também estará bem, porque aí a gente terá condições de realizar as obras, de realizar os projetos sociais, para que a nossa população seja melhor atendida. Para iniciar os trabalhos, eu gostaria de chamar o senhor Geraldo Estevo Pinto, que é secretário de Finanças, que faça as considerações iniciais, e também gostaria também, para conduzir o trabalho e presidir essa audiência, o vereador João Pereira, para que ele possa realizar a definição de toda a audiência pública até o final. Desde já, a presença do senhor Geraldo. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o Edmilson, que é o vereador presidente dessa Comissão de Finanças por essa Casa de Leis, como também o vereador João Pereira, que está aqui, e todos os funcionários aqui e trabalhadores dessa Casa de Leis. Cumprimentar todos aqueles que estão aqui também, o Instituto de Previdência, através da Eliane e a sua equipe, e todos os servidores aí também do município de Hortolândia. Enfim, e a população que também nos está acompanhando via web. Gostaria de dizer o seguinte: nessa prestação de contas do segundo quadrimestre e quarto bimestre, nós temos um motivo bastante grande para celebrar. Gostaria até que o vereador Zaca fosse portador, junto à presidência dessa casa, de uma notícia muito boa. Nessa semana, a Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, ela elabora todo ano. Ela começou, na verdade, a partir do ano passado, mas puxou vários anos. Ela elabora um indicador de gestão fiscal das prefeituras do Brasil inteiro. Essa gestão fiscal, ela significa o seguinte: como que a prefeitura arrecada o dinheiro e como ela administra esse dinheiro, durante o período que fica na mão dela, até efetivar o pagamento e a prestação de contas. E é com bastante alegria que nós passamos, nesse ano, aquele grupo seleto de excelência. Nós fomos classificados como acima de 0,8, o número 1 seria a perfeição. Nós temos 0,8, significando que nós temos uma excelente gestão fiscal dos nossos recursos. Então, isso é um prêmio
muito grande, não somente para o prefeito, não somente para os gestores diretos que estão aí, para a Eliane, para os gestores das secretarias, é para a cidade de Hortolândia. Nós todos estamos ganhando, porque esse indicador significa que nós estamos administrando bem o recurso público. Estamos cuidando com carinho desse recurso, como o prefeito o Antônio Meira sempre lembrava, olha, cada centavo que a gente gasta, a gente tem que lembrar daquela pessoa mais humilde da nossa cidade que vem pagar o IPTU e a sua continha. Então é com esse sentimento também de alegria e de prestação de contas à cidade de Hortolândia, aos seus munícipes, que nós estamos aqui hoje, né? Isso é resultado também, esse trabalho, o vereador Ednilson e João Pereira. É um esforço também de todos aqueles que trabalham na gestão, né, nas secretarias diversas, que depois a nossa equipe lá na Secretaria de Finanças só junta esses dados e vai ser apresentado aqui em números. Números são, às vezes, muito seco, muito fechado, mas se a gente considerar bem, por trás desse número tem um empenho e tem uma vida escondida aí que quer fazer dessa cidade sempre avançar e sempre mais. Muito obrigado a todos, um bom dia. Queria chamar o vereador João Pereira, que fizesse considerações iniciais também, para logo em seguida fazer a explanação técnica. Meu muito bom dia a todos os presentes, né? É uma satisfação, uma alegria imensa estar aqui. Espero que essa audiência, né, essa prestação de contas seja bastante positiva. Sabemos que o nosso município cresceu, se desenvolveu bastante, mas há muitos desafios a serem enfrentados, né? E eu acho que o principal da gente, assim, melhorar a qualidade de vida da nossa população, melhorar o aspecto social, é fazendo o que a nossa cidade pouco fez em algum tempo atrás, né? O planejamento a médio e curto prazo. Não adianta você ter um município rico, né, ter muito dinheiro no cofre e não saber planejar onde queremos chegar, né? Com que tempo, com que ferramenta, né? E acho que a Hortolândia hoje paga um preço dessa situação, né? De ter, no passado, sido um distrito de Sumaré, e hoje já aí, há 21 anos sendo uma cidade, né, emancipada e tal, mas os problemas crônicos continuam, né? E muitas vezes é tomada medidas paliativas, né, para apagar os focos de incêndio. Mas eu acho que com muita luta, com esforço, com dedicação, a gente vai aprender a ter essa cultura de saber planejar a nossa cidade para o futuro, né? Para médio e longo prazo, para que esses problemas que nos afligem hoje, amanhã, eles possam estarem, assim, melhores sanados. Essa é a minha palavra inicial. Muito obrigado, vereador. Eu gostaria de chamar agora o senhor Vladir José para que faça a explanação técnica e assim dar prosseguimento na audiência. Bom dia a todos. Eu peço vênia se caso eu tenha que me valer do método meio ortodoxo para acompanhamento. Eu estou com um probleminha visual aí, talvez eu não consiga ver tudo por lá. Eu agradeço a Aline ter feito umas letrinhas aqui, tamanho família, né? Para que eu possa me conduzir aqui. Bem, pessoal, as palavras do Estevão, as palavras do João e do vereador vereador João, realmente Hortolândia pode se enriquecer de orgulho de saber a posição que ela se encontra, não só lá atrás, como agora também está dando sequência a esse controle rígido da execução orçamentária, do planejamento bem feito, né? Então, isso tem o trabalho não só dos servidores da administração como um todo, como também tem o trabalho do staff da administração, que seria os secretários, seus diretores, e mais do senhor prefeito, que tem levado isso como meta da administração, né? Ou seja, gastar o que arrecada, e não arrecadar para gastar o que arrecada, e não ficar gastando aí de uma maneira que venha comprometer lá na frente toda a saúde, toda a vida de uma prefeitura que está indo de vento em popa, de uma cidade também. Bem, com isso, então, já não é dessa vez que aqui a gente veio,
a cada quadrimestre, por exigência legal, mas não só por isso, mas também por uma questão de mostrar à população onde vai os recursos da prefeitura, né, é que a gente vem fazer essas audiências quadrimestralmente. O período que nós vamos fechar é de janeiro a agosto, porque primeiro quadrimestre nós tivemos aqui no mês de maio, e agora estamos voltando no mês de setembro para fechar o período de agosto. A próxima reunião seria de fechamento do exercício, que é lá no mês de fevereiro de 2014. A exigência legal disso está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, nos artigos 9º, parágrafo 4º. E também na Lei 130, a Lei Complementar 131, que é a Lei da Transparência, né? Haja vista que hoje toda administração pública tem que publicar toda a sua execução orçamentária num site chamado de transparência, para que todo mundo ali enxergue aonde está sendo gasto, ou o que está sendo arrecadado, o que está sendo feito na administração. Vamos tentar lá, ali. Se eu não conseguir, eu vou mudar para a minha telinha aqui. Bem, num primeiro momento, a gente demonstra o que eu tenho ali do exercício passado, apenas para efeito comparativo, né? Nós vamos trabalhar mesmo com a coluna de 2013 lá. Então, o orçamento que essa Câmara aprovou, lá no exercício de 2012, foi da ordem de 680 milhões de reais para todo o município, abrangendo aí todos os seus órgãos. Desse montante, lá naqueles 680 milhões, havia e há uma previsão de arrecadação de empréstimos e de convênios, todos eles vinculados a uma determinada despesa no orçamento. Em não havendo ainda o ingresso desses numerários, evidentemente, então, que eu tenho que fazer um contingenciamento, não só na receita, porque o dinheiro não está entrando, e na despesa também, mais adiante vocês vão ver esse mesmo valor, evitando-se que o município gaste sem arrecadar, aquilo que eu falei no início. Então, a receita líquida do município, extraída as operações de crédito ainda não ingressadas e os convênios ali previstos, de 113 milhões em agosto, nós teríamos uma arrecadação, uma previsão de arrecadação líquida de 566 milhões 611 mil. Até esta data, agosto, nós arrecadamos 377 milhões 176 mil. Isso representa uma arrecadação até agosto de 66,57%, equivalendo a dizer que estamos equacionados com a previsão anual de receita, descontando mais 4 meses para se arrecadar. Então, nós temos aí basicamente 1/3 para cumprir do orçamento. Isso a nível do município como um todo. E tenho ainda a arrecadar apenas 33,43%, ou seja, tranquilamente nós vamos cumprir a previsão orçamentária feita lá em setembro de 2012. O orçamento foi muito bem programado, foi calcado em dados reais, não se inventou receita para poder criar expectativa de despesa, que a gente de vez em quando vê por aí. Aqui não ocorre esse caso. O quadrinho de baixo vai demonstrar só a prefeitura. Então, daqueles 680 milhões, o orçamento bruto da prefeitura, descontado os 113 milhões de receita que ainda não ingressaram de convênios e empréstimos, ele chega a 512 milhões 481. Ele foi arrecadado dos 377, 371 milhões 517 recursos da prefeitura. Isso equivale a dizer que nós já arrecadamos 72,49% do total de 100%, ou seja, estamos com um ágio bom de recursos já arrecadados, de um pequeno excesso aí dentro do exercício, no que se refere às receitas da prefeitura. Restando a arrecadar 27,51% nesse período de 4 meses. Isso vai acontecer sem sombra de dúvida. Já com referência ao Instituto, que é o item de baixo,
O Instituto tinha uma previsão de orçamentária de R$ 54.130.000, arrecadou até a presente data, o valor que eu estou colocando aí, 5.659.000, é um valor líquido. E depois eu vou chamar a nossa colega Eliane para dar as justificativas do porquê desse deságio dessa receita. Isso quis dizer que nos levou a colocar aqui que o Instituto, até a presente data, só conseguiu arrecadar 10,45% da sua receita. Na verdade, é muito mais que isso. Porém, fatores de deságios, que ela vai explicar aqui para vocês, já já, ela vai demonstrar o porquê dessa queda de arrecadação. Então, nesse momento, eu peço, Vênia, para que eu chame aqui a nossa colega Eliane, superintendente da Ortoprev, para que detalhe essa explicação simbólica que eu dei, né, grotesca, mas ela vai detalhar isso para vocês, demonstrando o porquê dessa arrecadação nesse exercício. Por favor, Eliane. Alguém poderia mudar a tela lá, por favor? Eu quero agradecer ao convite, né, do Vladir, que é uma oportunidade para nós estarmos demonstrando para vocês um pouco dos nossos desafios, né, na Ortoprev, que realmente esse ano foi de bastante desafio mesmo, né? Agradecer a todos os presentes, os nossos nobres vereadores, por essa oportunidade. Bom, eu começo dizendo a vocês que uma grande parte dessa dificuldade que vocês viram aí, ela se dá à questão dos investimentos da Ortoprev, né? Nós somos regidos por uma legislação federal, onde essa lei, que na verdade é uma resolução do Banco Central, né? Onde essa resolução ela determina os tipos de investimentos que nós temos que ter, os percentuais, né? E a gente não tem como fugir desses percentuais. Então, vamos lá. Infelizmente, está muito clarinho, mas eu espero que dê para vocês acompanhar aqui comigo. Em renda fixa, tá? 100% em títulos públicos federais, tá? E aí ele fala, no item B, em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujo regulamento prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na linha A, títulos públicos federais, né? Deste inciso e cuja política de investimentos assume o compromisso de buscar o retorno de um dos índices de mercado Ambima, IMA. Eu peço que vocês guardem bem essa palavrinha IMA, que ela vai fazer todo sentido para nós ao longo da minha explicação para vocês. E aí ela vai referendando os demais tipos de investimento, tá? 15% em operações compromissadas. O item 3, 80% em cotas de fundo de investimentos classificados como renda fixa ou referenciado em índices de desempenho de renda fixa constituída sob a forma de condomínio aberto, cuja política de investimentos assume o compromisso de buscar o retorno de um dos seus subíndices de mercado Ambima, IMA de novo, né? Ou índice de inflação de duração constante, que é o IDKA, com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia. A legislação, ela está sempre à disposição de vocês. Eu gostaria de passar à frente para a gente não ficar detalhando muito, até para não tomar o tempo de vocês. Mas por que eu estou me apegando nesses dois pontos em específico? Porque a própria resolução nos condiciona a manter a maior parte do nosso patrimônio nesses tipos de fundo de investimento que são atrelados ao IMA. Tá? O desdobramento disso a gente vai ver que existe aí uma possibilidade de outros tipos de investimentos, que são ações, FDICs, né? Fundos de participações e fundos imobiliários, que aí os limites vão ficando mais restritos. Tá? 15%, por exemplo,
em FDICs, que são os fundos de investimento de direito creditório, 5% em fundos de condomínio fechado, né, de FDICs fechados. Na renda variável também o limite máximo é 30%, mas existe um aconselhamento de que a gente não concentre tanto do nosso patrimônio assim, ou seja, 30% em renda variável, pela própria volatilidade que esse tipo de investimento possui, né? Então, o que eu tenho a dizer a vocês? Todos os investimentos do Ortoprev estão devidamente enquadrados na resolução, tá? Você pode pegar a planilha de Excel para mim agora, por favor? Esse para audiência pública. Esse, obrigada. Bom, tem como diminuir ele um pouquinho para o pessoal poder ver? Acho que aí só aumenta mais um pouco. Acho que deu. Onde estão os nossos investimentos hoje? Tá? Como é que eu subo aqui? Isso, sobe para mim, por favor. Lembra do IMA? Vamos lá. Em IMA, em títulos públicos federais, que é a nossa carteira de títulos públicos, que também lá dentro tem muito daqueles fundos de investimento IMA, né? Que são NTNBs, NTNCs, nós temos 57 milhões que somam 27,80, dos quais a gente poderia ter até 100. Tá? E aí nós vamos lá para fundos de investimento que contenha somente títulos públicos, que são fundos de investimento que eu posso resgatar a qualquer momento. Tá? A diferença do primeiro para o segundo é isso. O primeiro ele tem um prazo de vencimento, o segundo a gente pode resgatar a qualquer momento. 9,20, a gente poderia até 100, pode ir baixando. Pode baixar, por favor. Operações compromissadas nós não temos, porque não temos fundos que hoje nos atendam nessa demanda, né, para os institutos de previdência. Fundo de renda fixa referenciado exclusivamente em IMA e DKA. IMA, de novo, 80%, nós temos 23,93%. Tá? Em renda fixa, somados o fundo de renda fixa mesmo, que é mais atrelado à taxa Selic, nós temos aí 0,49, podemos até 30. No mais, nós estamos lá. Nós temos FDICs, tá? 4,74, dos quais a gente poderia ter 5%. FDICs fechados, FDICs fechados, a mesma coisa, a gente poderia ter até 5, a gente tem 2,69. Fundo de crédito privado, 3,74, a gente poderia ter 5. Ações referenciados, 5,74, a gente poderia ter até 30, né? Pode baixar. Ações, né, que são fundos de ações intrínsecas, né? Nós temos 8,74, dos quais a gente poderia ter até 20%. Pode baixar. Fundos multimercados, nós temos 2,90, nós poderíamos até 5. Participações, nós temos 5,3, nós poderíamos até 5. O que aconteceu? Como nós tivemos o encurtamento da nossa carteira, esses fundos de participações, eles têm um prazo longuíssimo, de até 5 anos, né? A gente não consegue resgatar. Com o encurtamento que tivemos na nossa carteira, ele ficou com esse 0,3 desenquadrado, mas é aquilo que o Ministério chama de desenquadramento passivo. Então, não traz nenhum reflexo negativo para nós. É aceitável esse desenquadramento para o Ministério. Tá? Fundos de investimento imobiliário, 4,49, nós podemos até 5. E aí, encerro nossos investimentos. Pode subir, por favor. Eu quis mostrar o quê para vocês? Nós temos uma política de diversificação de investimentos interna, que a gente já vem trabalhando ao longo de muitos anos, né? Eu posso dizer para vocês que, de 5 anos para cá, a gente tem tido uma gestão muito ativa em cima desses investimentos. Nós temos uma consultoria financeira que nos respalda e o próprio Ministério da Previdência, que está sempre ali conosco em tudo que a gente necessita de informações para esse segmento. Tá? Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Já deu para enxergar que a maior parte da nossa carteira está em renda fixa, né?
o que eu quero mostrar para vocês são os resultados que a renda fixa nos deram esse ano. Tá? Se a gente olhar lá em cima, o consolidado, o nosso patrimônio é 207, né? A nossa meta atuarial do mês, vamos se apegar só no mês para a gente não ficar, né? Mas está ali as informações também estão no nosso site, tá? 0,53 negativo foi o que a gente teve de resultado esse mês, de agosto, tá? Contra uma meta de 0,73. O que eu quero mostrar para vocês que eu acho muito importante? Vocês verificarem o resultado que a nossa renda fixa teve, tá? Olha o resultado que os fundos de investimento em renda fixa teve. Banco do Brasil, menos 2,50. Banco do Brasil de novo, que é um outro tipo de fundo, menos 1,12, 0,43, menos 2,60, menos 2,65 e por aí vai. Se a gente for abaixando aí, pode ir baixando, a gente vai verificar que de A a Z, os fundos de renda fixa performaram muito mal. E eles vêm performando muito mal, e eu vou explicar o porquê que isso está acontecendo, tá? Onde nós estamos conseguindo bater meta, por incrível que pareça, onde era para oferecer mais volatilidade, que são os fundos de ações. Então, houve uma inversão aí de valores no mercado financeiro, que a renda variável ela está conseguindo manter um resultado mais promissor para a gente, nesse momento, do que a renda fixa. A renda fixa está mais oscilante do que a renda variável. Tá? Por que isso acontece? É só a Cortoprev? Não. É um movimento de mercado, tá? De cenário de taxa de juros, a instabilidade que o cenário de taxa de juros vem demonstrando para o perfil econômico do nosso país, que vem atingindo investidores como nós, institutos de previdência, tá? Que somos obrigados, por força da lei, a investir nesse tipo de investimento que concentra muito em IMA. Por que o IMA é tão volátil? É ruim o IMA? Não. O IMA é bom para a nossa realidade porque ele tem um perfil de longo prazo, né? Nós ganhamos muito dinheiro com esses investimentos em IMA até o ano passado. A realidade que mudou. Ah, mas está tudo muito ruim, vamos fechar o instituto porque não tem solução. Não, a gente tem que ter muita calma nessa hora. Porque esse movimento vai passar, é um movimento cíclico. Tá? É um movimento que daqui a pouco e já está começando a mudar. Já está começando o mercado dar outras respostas para a gente. Isso acontece por quê? Os papéis de renda fixa, IMAB 5, IMAB 5+, são marcados a mercado. É um papel de longo prazo, com vencimento 2015, 2016, 2025, até 2040. Quando a gente eleva para o longo prazo essas taxas de mercado e traz isso a valor presente, que é o que a gente tem que fazer, porque a gente tem que marcar isso a mercado, é marcado todos os dias, dá essa definição negativa de taxa de juros para a gente. Tá? Só que eu vou ler para vocês um parecer, para vocês entenderem que isso é mais contábil do que financeiro, esse deságio que a gente está sofrendo. E é por esse momento. Tá? E todos os institutos estão passando pela mesma dificuldade que nós, não é só o Ortoprev. Tá? Uma preocupação, posso? Claro, por favor. Eu não estou tendo nada de... A gente é leigo, né? Tá? Bom, esses fundos aí de renda fixa, porque tem a longo prazo. Sim. Tudo bem, até o ano passado foi muito bem. Foi positivo, tá? Mas tem até 2020. Essa tendência segue. Quer dizer, aí você no início da sua exposição, você colocou aqui, pode investir até 20%, até 15%. Naquilo. Ah, já comecei, deixa assim. Aí a minha preocupação, tá? Começa...
Excelente a sua colocação, tá? O que a gente tem feito ativamente desde o começo do ano? A gente tem tentado encurtar essa carteira, é sair de fundos que estão mais longo prazo e vir para fundos de mais curto prazo, tá? Acredite, por pior que tenha sido, poderia ter sido pior. Nós temos colegas de institutos que estão com situações um pouco mais complicadas ainda que a nossa. Parece uma coisa que eu estou defendendo a nossa posição, mas é a realidade do que está acontecendo. Essa colocação que você fez é uma preocupação que a gente tem, e a gente está elevando essa preocupação para as associações de previdência social. Tá? O que as associações vêm buscado fazer? Uma força-tarefa, em conjunto com o Ministério da Previdência, para modificar essa resolução. Porque essa preocupação que você tem, ela é muito pertinente. As tendências de mercado para esse tipo de investimento são de começar realmente o afunilamento das taxas de juros. Né? O governo vem trabalhando com muita força para isso. O que é positivo para o país é negativo, está sendo negativo para a nossa carteira pelo tipo de investimento. Né? O que acontece? Qual é a proposta que está sendo analisada e vai existir uma revisão nessa resolução? Proposta número 1. Ao invés de se marcar isso a mercado, que é o que traz essa volatilidade toda para a nossa carteira, é voltar a marcar títulos públicos, IMAs, na curva. O que faz sentido para esse tipo de investimento. Tá? Então, essa é a número 1. A número 2... é a possibilidade de flexibilizar um pouco mais os índices abaixo, onde os institutos teriam um pouco mais de possibilidade de negócios em outros tipos de ativos, né? Que dessem para a gente condição maior de trazer retorno para a nossa carteira. Porque se a gente olhar lá embaixo, por exemplo, os FDICs, pode abaixar só um pouquinho, por favor? Os FDICs, ó, a meta de 0,73, né? Nós batemos meta 0,84, 0,80, 0,64. Todos positivos. Mas essa caixinha a gente pode ir até um certo limite. Né? A nossa preocupação hoje, por que você não concentra tudo nessas caixinhas? Nós não temos muitos investimentos dessa natureza. E os investimentos são filtrados ali com uma lupa, porque a gente já ouviu tanto problema acontecer por esse tipo de investimento, que são de mais riscos. Então, se a gente traz para agora, pensa só nesse momento, entope as nossas caixinhas com investimentos que têm mais risco, até o limite da lei, mas a gente fica comprometido com longo prazo, porque esses que dão mais rentabilidade, eles têm uma característica de longo prazo. Né? A gente fica sem mobilidade depois para uma eventual situação aí de reversão de mercado para trabalhar as outras caixinhas. Né? Então, a gente não gosta de ficar muito no limite, no teto do limite. Mas, com essa flexibilização da resolução, a gente se sente mais confortável de fazer, porque a gente tem espaço para isso. Né? Então, eu acho que o primeiro pedaço que eu queria falar para vocês é esse. Tá? Eu não sei se eu fui muito clara. É uma matéria muito complexa. Né? O meu desejo era ter trazido aqui hoje o nosso consultor financeiro. Infelizmente, ele não pôde estar presente porque ele tinha uma apresentação já agendada e um outro fundo de pensão grande aí de outro estado. Ele não conseguiu mudar para estar aqui. Eu queria ler um parecer para vocês. Claro, por favor, fica à vontade. Entre a questão da poupança, né, que eu acho que é assim, que é a coisa mais segura que tem hoje, talvez não dá. Vocês têm um histórico assim, entre aquilo que é investido na poupança e aquilo que é investido nesses fundos, tem tido uma paridade ou a poupança tem qual que é a aplicação mais positiva? Aquilo que é o mais seguro ou aquilo que é mais risco no mercado aí, estilo bolsa e esses fundos de renda fixa que você falou? João, eu nunca pensei, nesses anos todos de Ortoprev, que eu ia dizer que eu senti muita vontade de aplicar em poupança, mas eu ando pensando seriamente no assunto. Porque não tem risco, né? E você administrar tá dando uma rentabilidade administrar um fundo que tem mais de 200 milhões em ativos, né? Como é que é? Em consolidado aí, né? Ativos, quer dizer, e de repente você tem uma grande 75% no risco. Pensar, né, com que o nosso
nosso trabalhador aqui do município, né, que vai aposentar daqui 10, 15, 20, outros, né, que já estão chegando aí, no risco que isso pode ter, né? Exatamente. Quer dizer, a grande maioria está sendo aplicada, né, e por força de uma lei federal que você está dizendo, né? Exato. Outra coisa que eu queria entender, a lei ela fala até o limite, 25% de aplicação em um, em 15% para o outro, mas você pode aplicar 1% também ali. Sim, sim. Então é uma coisa da Sim. gente se preocupar e começar Isso. a E a aplicar gente mais tem no pensado seguro, né? nisso, tá? A gente vinha ouvindo uma sinalização de manter, na expectativa do mercado mudar e voltar. Por quê? Se a gente sai em grandes posições, a dificuldade da gente errar no momento da saída e errar no momento da volta e aumentar isso é grande, tá? Eu venho insistidamente cutucando a nossa consultoria financeira nesse aspecto que você vem falando. E a gente vem aumentando algumas posições alternativas aos poucos, porque eles sempre sinalizam para a gente não fazer isso com um volume muito grande, e sempre aos poucos, e consolidando aos poucos, né? Pode falar. Não. A gente tem um limite estabelecido de até... Sobe para mim só um pouquinho. Eu não me recordo, acho que é 20%. Mas a gente está considerando a caixinha dos 20% da poupança. Viu? A gente está pensando seriamente nesse assunto. A gente vem conversando, debatendo isso. Porque tem uma outra coisa importante também que eu tenho que falar para vocês. Criados os institutos, né, em cada cidade, o governo está mais... Porque 80% é mais nessa área de risco, né? E muitas vezes o instituto financia algumas coisas do governo a nível federal. Quer dizer, deu-se autonomia, entre aspas, né, para o município gerir, né, esses fundos, mas na grande verdade, quando há o prejuízo, a conta quem paga é o município. Você tem toda a razão. Essa é a situação mesmo. Você fez a leitura perfeita. Tá? Olha lá, a caixinha de poupança... Baixa só um pouquinho. Se não me engano, é 20%. Não está lá em cima mesmo. Desculpa. Estou meio ceguinha. Mas está no meio da resolução, é 20% mesmo, viu, Vladir? É 20%. Agora, você pode, por favor, abrir para mim aquele parecer IMA? Eu quero rapidamente fazer uma leitura para vocês, que é mais ou menos o que eu estou falando aqui, mas do ponto de vista de um economista, tá? Onde ele explica essa situação, que é o doutor de Blasi, tá? O doutor de Blasi, ele é mais ou menos assim um Vladir dos institutos de previdência. Para a gente é essa referência mesmo. Tá aqui. Eu vou lendo do meu, se você puder ir descendo para quem quiser acompanhar, tá? O de Blasi me mandou esse material no dia 13 de setembro, né? Mandou para a Rosimari, através de um questionamento que nós fizemos, e nos serviu para estar apresentando para vocês aqui hoje. Cenário econômico 2013, impacto nos fundos de renda fixa, IMA. Em atenção ao tema acima, sirvo da presente para a apresentação das seguintes considerações. Fundos de investimento classificados como IMA-B e IMA-B5+, são veículos de investimento cujas carteiras são compostas por títulos públicos federais, denominados NTN-Bs, Notas do Tesouro Nacional, Série B. A apuração da rentabilidade dos títulos NTN-Bs e, por conseguinte, dos fundos de investimento IMA-B e IMA-B5+, depende de comportamento da taxa de inflação medida pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Adicionalmente, os fundos IMAs também são caracterizados pelo prazo de vencimento dos títulos públicos que integram suas carteiras. Fundos IMA-B têm títulos públicos com prazo de vencimento de até 5 anos e fundos IMA-B 5+, apresentam títulos com prazo de vencimento mais longos, superiores a 5 anos. Embora os fundos IMAs tenham títulos públicos de longo prazo compatíveis com o perfil previdenciário, tais fundos de investimento oferecem aos seus cotistas a possibilidade de resgates antes do prazo final de vencimento dos títulos, isto é, disponibilizam recursos de forma imediata. Tal prerrogativa apresenta vantagem considerável para o cotista, liquidez,
Contudo, traz consigo um ônus como a possibilidade dos cotistas efetuarem resgates a qualquer momento. O preço dos títulos para negociação imediata deve refletir diariamente qualquer variação na expectativa da inflação futura, ou seja, causa realmente essa volatilidade, né? O procedimento acima é conhecido no mercado como o termo técnico marcação a mercado, com obrigatoriedade regulamentar, de acordo com a instrução CVM 409. Os fundos IMAs têm títulos de longo prazo, cuja rentabilidade depende da taxa de inflação. Se a inflação futura tem expectativa de queda, ocorre redução na rentabilidade desses fundos. Em virtude da liquidez imediata, esta queda de rentabilidade deve ser incorporada diariamente e imediatamente aos preços dos títulos. O Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, tem aumentado sistematicamente, ao longo de 2013, a taxa de juros Selic, instrumento utilizado para o controle da taxa de inflação, direcionamento para baixo da trajetória futura da inflação. É aquilo que a gente comentou. Quando traz a valor presente, aumenta muito essa volatilidade, né? E deixa todos os sinais ali negativos. Quando maior a incerteza em relação ao comportamento futuro da inflação, mais os fundos vão balançar. Quanto mais longo o prazo de vencimento dos títulos públicos, maior será o impacto deste balanço. Por essas razões, os fundos IMA B5+, tendem a balançar mais do que os fundos IMA B. Não há risco de crédito nos fundos IMA B e IMA B5+, um evento que ocorre nos títulos públicos federais. Não há risco de liquidez, pois os fundos apresentam a possibilidade de resgate imediato a qualquer tempo. São oscilações de preço e rentabilidade de curto prazo, reversíveis ao longo do tempo. Os fundos IMAs são investimentos mais aderentes ao passivo meta atuarial dos institutos, baseados na taxa de inflação. O instituto, via de regra, não necessita de liquidez imediata nos fundos IMAs, para o pagamento de aposentadorias e pensões, que é a nossa realidade mesmo, tá? A rentabilidade negativa, sem a realização de resgates, isso ele até grifou, é meramente variação patrimonial, isto é, ocorre somente impacto contábil, com reversibilidade ao longo do tempo. A reversão dos impactos negativos deve ter início tão logo se encerre o ciclo de aumento da taxa de juros Selic. Aí tem um quadro que mostra as variações da NTN-B, o comportamento dela e as projeções inflacionárias, tá? Onde mostra que a rentabilidade total no ano, até, por exemplo, 15/8/2004, deve encerrar com 11,74. Isso nos beneficia. Mas é ao longo do prazo, né? Ao longo do tempo. Aí ele vem com as considerações finais, onde ele nos diz o caminho das pedras, tá? Manter a estratégia defensiva de direcionar novos recursos, aquilo que o senhor muito bem colocou, para produtos mais estáveis. Fundos da categoria IRFM1, se vocês olharem depois nossa carteira, vocês vão ver que tem uma boa concentração nesses fundos, porque a gente já começou essa migração. Selic ou CDI. Evitar, neste momento, mudanças bruscas de posição com estoque de recursos alocados nos fundos IMA-B e IMA-B5+. Ainda que o Banco Central tenha como meta direcionar a taxa de inflação para baixo, destaca-se que, atualmente, o nível geral dos preços da economia ainda encontra-se elevado. Investimentos em fundos IMAs funcionam como um seguro contra repiques inflacionários. A expectativa é que o mercado se torne menos volátil, isto é, que os fundos IMAs balancem menos tão logo seja encerrado o ciclo de aumento da taxa de juros Selic. Então, esse é o parecer que eu tenho a apresentar para vocês. Gostaria de vir com notícias melhores, do fundo do meu coração. Investimentos é uma ponta importante da nossa atuação, mas não é só isso. E a gente tem concentrado sempre esforços para trazer bons resultados em todos os aspectos para vocês. Então, eu quero agradecer a minha equipe, as meninas que estão aqui representando os outros que lá ficaram, tá? E deixar o Instituto de portas abertas à disposição
para qualquer momento a gente explicar de novo esse cenário, esses movimentos, e a quem interessar. Tá? Tudo isso aí está no nosso site, observem. Dúvidas também a gente responde pelo site. Tá? E é isso, gente. Muito obrigada pelo espaço, viu? Bem, pessoal, deixa eu pegar meu material aqui. Sem ele, hoje eu não sou ninguém. Hoje, por um bom tempinho aí. Bom, pessoal, feitas as explicações, se eu entendi em outras palavras rapidamente, é uma gangorra, né? Hoje eu estou aqui, amanhã estou lá embaixo e vice-versa. É isso? É isso, Eliane? Isso é uma gangorra. Hoje estou aqui, amanhã estou lá. É isso. Isso. O que eu entendi é isso aí. Bem, dando sequência, então, após essas explanações globais da receita, esse outro demonstrativo, que a gente sempre apresentou, é um detalhamento das maiores fontes de arrecadação do município, e do cenário anterior para o cenário atual, não há discrepância, porque continua sendo o ICM a nossa maior fonte de arrecadação. O nosso ISS também tem forte arrecadação. O FPM, uma boa arrecadação. O ITBI também esse ano está com... Ele representa apenas 1,56, mas ele cresceu de 2012 para 2013 60%, porque isso é sazonal, né? Isso significa que está tendo muito investimento no município, isso é muito bom. A dívida ativa também tem papel preponderante neste quadro de receita. O Fundeb, por sua vez, também tem uma arrecadação forte. E do Fundeb, mais adiante, lá embaixo, vocês vão ver que nós temos um ganho, né, de 18.719.000. Isso significa que nós mandamos para o fundo menos dinheiro do que recebemos. Então, o município está ganhando nisto, né? Eu mandei, vamos supor, 10 mil, estou recebendo 14 mil. Então, nesse comparativo de o que eu mando e o que eu recebo, eu tenho um ágio aí de quase 19 milhões de reais. Tem um item grande aí também de receita de convênios e financiamentos, que está com 88% em relação ao período anterior, mas é que aí está entrando muito recurso do empréstimo da Ponte Estaiada, né? Só aí esse ano nós já estamos com quase 20 milhões de ingressos de receitas desse financiamento. E eu englobei aí junto com os convênios, por isso que ele cresceu esse montante. Na prática, então, o valor que nós arrecadamos bruto aí foi 412.508.000. Mandamos para o Fundeb desses 412, 35, e veio 54, daí aquela diferença. E a nossa receita arrecadada líquida foi 377 milhões, conforme já falamos anteriormente. Aí está o detalhe dela em linhas gerais. No tocante à despesa, a gente também inicia com o orçamento global, de 680 milhões de receita prevista, no corrente exercício, através de créditos adicionais suplementares, com recurso de superávit financeiro, nós injetamos nesse orçamento 30 milhões, 246, recursos do ano passado, que sobraram, fizemos o ingresso dele no corrente exercício. Muitos desses valores vieram via Câmara para a sua aprovação, a exemplo do provável excesso de arrecadação do exercício. Já falei lá atrás que nós vamos ter um bom excesso. Parte dele nós já injeçamos no orçamento deste ano, né?
e também por vários projetos de lei que aqui vieram. Da mesma forma que nós temos uma receita contingenciada de empréstimos e convênios que ainda não ingressaram, na despesa fizemos a mesma coisa. Lá na área de planejamento, o Cristiano já chegou e meteu a tesoura para que o recurso não seja visto e gasto, comprometido, sem a competente fonte de receita. Então, no mesmo valor de contingenciou lá, contingenciou-se também a despesa. E daí, então, nós tivemos uma despesa autorizada líquida de 583 milhões. Até o mês de agosto, nós já comprometemos desse orçamento 488 milhões e 600 mil reais de gasto. Isso equivaleu a 78% do orçamento. Poderia dizer, estão acima das cotas mensais de gasto? Não. Como já falei na audiência anterior, muitos contratos já têm o seu empenhamento global para o período de 12 meses. Então, aparentemente, parece que há um desequilíbrio na execução orçamentária, o que, na verdade, não o é. Isso eu falei da Prefeitura e do Instituto como um todo. Separando esses orçamentos e comparando ele com o que se arrecadou, nós vemos aí que, até o segundo quadrimestre, a receita arrecadada da Prefeitura foi aqueles 371 milhões e meio que nos referimos, e já comprometemos esse orçamento com despesa empenhada, não gasta ainda na sua totalidade, mas já comprometida essa obrigação até 31 de dezembro, em 449 milhões e 980 mil, o que equivale a dizer que nós tivemos um déficit inicial aí de execução orçamentária de 78 milhões e meio. Na verdade, esse déficit, ao longo do exercício, pela explicação que eu acabei de dar, ele é perfeitamente possível, porque eu comprometo todos os contratos que eu tenho ao longo do exercício. E a receita vai entrando até agosto. Eu já tenho contrato empenhados até dezembro. Esta continha que vocês acabaram de ver aí, ela não vai poder ocorrer no último quadrimestre. Aí sim eu vou comprometer, a Prefeitura estaria com déficit de execução orçamentária, isso compromete as contas do prefeito. Então, na prática, durante o exercício, isso é perfeitamente aceitável, desde que esteja sob controle. Tá? Porque se houver um descompasso da receita, nesses últimos 3 meses que faltam para se encerrar o exercício, evidentemente nós temos que tomar outras medidas que a lei nos indica, que seria a limitação de empenhos, ainda que seja na área de investimentos, para equacionar esta conta de receita e despesa. O Instituto, por sua vez, ele arrecadou os 5.659.000 e comprometeu da sua despesa 8.644.000, estando aí com um déficit também de 2.985.000. Aquilo que a Eliane falou, se nesses 3 meses a luz for acesa mais forte, né, e clarear melhor, esse pode ser perfeitamente recuperável. Muito embora, financeiramente, mais adiante, vocês vão ver que o Instituto, e não só o Instituto como a Prefeitura, não há problema financeiro, porque a disponibilidade, o estoque de dinheiro é bem razoável. Desculpem aí, gente. Isso eu falei com respeito à receita e despesa empenhada. Já com a despesa liquidada, a coisa muda um pouco de figura. O que é a despesa liquidada? Como eu havia dito anteriormente, é aquela despesa que está efetivamente gasta. Só me falta pagar, ou já está paga. A liquidada é quando a mercadoria chegou, quando a obra já foi medida, e a fatura já está comprometida, já está no caixa a pagar aquele valor. Chama-se despesa liquidada. Cumpriu-se as obrigações e os implementos de condição, nasce a despesa efetivamente. Neste particular, a Prefeitura, com essa mesma arrecadação de 371 milhões, comprometeu, já liquidou desses 449 milhões de despesa empenhada, já liquidou 307. E aí, então, eu tenho uma situação invertida. Ao invés de déficit, eu tenho uma situação de superávit da execução orçamentária. Ao final do ano, a medição que se faz é também pela despesa empenhada, como já havia dito anteriormente.
Lá na frente, via de regra, essas duas continhas quase que se equivalem. E nós temos aí um superávit, ainda que pequeno, ou um superávit, como aconteceu do ano passado, bem maior. O Instituto, por sua vez, ainda com a despesa liquidada, continua tendo um pequeno déficit da execução, que tranquilamente deverá ser coberto com as explicações que a Eliana já deu aqui anteriormente. Bem, agora vamos ver como que está em termos financeiros a questão do Instituto e a questão da Prefeitura. Toda a dívida a curto prazo que a Prefeitura tem hoje, ela soma da despesa empenhada 147 milhões. De disponibilidade em agosto, nós teríamos 125 milhões. Veja, aparentemente nós não temos um lastro financeiro negativo, porém, da despesa empenhada, aquela que ainda não se concretizou na sua totalidade. Também não é nada preocupante. A do lado de lá, sim, essa preocupa. A despesa liquidada, nós temos 14.209.000 a pagar, com a mesma disponibilidade, 125. Então, nós temos um lastro financeiro em agosto de 110.847. Vão sobrar todo esse dinheiro? Não, porque lá na frente, a despesa empenhada quase que vai equivaler com a despesa liquidada, e esse dinheiro, praticamente, ele some. Vocês me desculpem, mas eu não mudei a tela para vocês aqui. O Cristiano, muito bem, chamou minha atenção. Não é, Cristiano? Tudo bem, pessoal? Posso seguir? Então, deixa eu mudar a tela, senão eu esqueço dela de novo. Outro demonstrativo que a gente apresenta, não só para mostrar para a população, mas para a questão dos próprios servidores, e também pelo próprio tribunal que exige nas suas auditorias o cumprimento das contribuições sociais. Tá? Já pensou, por exemplo, se a Prefeitura devesse dinheiro para o Instituto? Quando queria ter o caixa que teria hoje? Né? Então, é item de fiscalização, é item de impugnação de conta, de rejeição de contas, o não cumprimento do pagamento com os encargos sociais. Neste particular, o INSS, as contribuições que temos ainda para eles, que é o pessoal em comissão, o pessoal temporário, não vai para o Instituto de Previdência, vai para o regime geral da Previdência. Lá o nosso parcelamento que existia antiquíssimo foi quitado há muito tempo, e as contribuições normais vincendas no mês estão regulares. O Instituto de Previdência, nós temos um parcelamento em andamento que veio desde 1997, 6, né? 7. Ele está em fase de pagamento, está 142 parcelas, se eu não me engano, pagas. E também está regular o recolhimento, a testemunha está aqui, né, Eliane? E as contribuições vincendas também o município tem honrado no seu vencimento. Fundo de garantia não tem parcelamento, e aqueles servidores que, porventura, estão no regime salitista, que tenha algum recolhimento de fundo de garantia, também estão recolhidos. A contribuição ao PASEP, existia em 2004 um parcelamento, que terminou em 2009, e as contribuições do mês estão também recolhidas. Vou mudar a tela. Então, agora nós falamos da execução orçamentária como um todo. Vamos dar uma passada sobre os limites da gestão que nós devemos observar, que é o quadro da gestão fiscal, propriamente dito. Todos os limites da Lei 101, elas são medidas pela receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? Ela é medida, as receitas que se arrecadam de natureza corrente, num período de 12 meses. Então, se eu estou medindo agosto, essa receita corrente líquida pegou o mês de setembro de 2012, setembro de 2012 a agosto de 2013. Entra o mês que eu meço e o
período anterior de 11 meses. Esta receita corrente líquida até agosto, ela atingiu o valor de R$ 489.180.000. Em relação à receita corrente líquida do mês do ano anterior, ela teve um acréscimo de 2,16. O que se mede nessa receita corrente líquida? O primeiro item que nós medimos é a despesa com o pessoal. Há um limite constitucional de 54% de gastos com o pessoal. É o máximo. Isso lá atrás, em 2000, quando a Lei 101 foi criada. Quem tivesse abaixo desse limite não poderia passar dos 51,95, que seria o limite prudencial ali. Na prática, o que aconteceu até de setembro a agosto de 2013, nas contas de despesas de pessoal, o gasto total foi 211.278.000, o que equivaleu a um percentual de 43,19%. Desses 211, 179 milhões, ou seja, 36,61% dos servidores da prefeitura, e a terceirização de mão de obra, que também influi nesse limite, 32.165.000. Poderia, esse gasto, de acordo com o limite do artigo 20 da Lei de Responsabilidade, ele poderia ser de até 54%, ou de 51% no caso do limite prudencial, como já havíamos falado. Os gastos com inativos e pensionistas, eles atingiram 10.553.000 nesse mesmo período, 2,20 da receita corrente líquida, e esse limite é 12. Então, o Instituto é novo, né? Não tem muitos servidores ainda aposentados, e está fazendo caixa, para que lá na frente o estudo atuarial demonstre que eles vão ter capacidade de pagar vocês todos aí. A dívida consolidada do município, em agosto, atingiu um montante de 65.090.000, isso representou da receita corrente líquida 13,60%, e o limite é 120%. Operações de crédito, é o caso da ponte estaiada que nós falamos, né? Até agosto ingressou 18.701.000, isso representou 3,91% da receita corrente, podendo chegar até 16% ao ano. Então, vocês estão percebendo que de todos os limites que a Lei 101 exige, o município de Hortolândia se enquadra mais do que perfeitamente nesses itens. Antecipação de receita nós não fazemos e nem deve se fazer, é um dinheiro muito caro e a curto prazo, né? Então, nós não fizemos nada, muito embora o limite seja de 7%. Outro item que a gente comenta nessas audiências são as aplicações no ensino e na saúde. É sabido a longa data que o município tem que aplicar 25% no mínimo na educação e no mínimo 15% na saúde das receitas de impostos, ainda que esses impostos não sejam próprios do município, que é o caso das transferências de ICM, de FPM, etc. Receitas que resultem de impostos incidem nesse limite. Então, até agosto, essas receitas arrecadadas somaram 286 milhões, desdobradas em impostos diretos, 109 milhões, e de impostos indiretos, 176 milhões. Diretos por quê? 25% do ISS, do ITBI, do imposto predial, da dívida ativa, obrigatoriamente, esses 25% vai para a educação. Já dos impostos indiretos, como se retém 20% para compor o fundo do Fundeb, então lá já apliquei 20%. Então agora eu preciso gastar só mais 5% em cima disso. Então, quando me descontou lá 35 milhões de Fundeb, esses 35 já é os 20% que eu já gastei no ensino indiretamente. Quando volta o dinheiro para o fundo municipal, para o Fundeb, aí sim eu tenho que pegar todo esse dinheiro, ainda que seja ganho ou perca, eu tenho que aplicar 100% dele na educação.
Entenderam? Então, com base nesse documento, nessa arrecadação, nós fechamos agosto com a despesa de 67.153.000, equivalendo a 23,43%. Ou seja, ainda em agosto, nós não atingimos os 25% que a lei exige. É crime isso? Não. Vai ser problema se em 31 de dezembro não fecharmos o exercício financeiro com no mínimo 25%. Isso não vai ocorrer como nunca ocorreu no município de Hortolândia. Hortolândia não teve até hoje uma conta rejeitada por questões de aplicação no ensino, né? Ao longo do exercício, isso é perfeitamente possível de acontecer, porque as despesas ainda vão se suceder até dezembro. O mesmo demonstrativo para a saúde. Os mesmos impostos, o mesmo montante de arrecadação serve de base também para os gastos da saúde. E, neste particular, a saúde já comprometeu o seu orçamento de despesa em 76.968.000, o que equivale a uma despesa processada, não liquidada ainda, de 26,85%. Já com referência à despesa liquidada, aquela que vai ser levada a efeito para fins de análise, a nossa saúde gastou 62 milhões dos recursos desde 2013, equivalendo a um percentual de 21,65%. Ao final do exercício, como eu havia dito, nas considerações do ensino, ao final do exercício, provavelmente nós vamos chegar no mesmo montante da despesa empenhada aí, entre 26,9% e 27% de gastos este ano já com a saúde. Certo, Cristiano? Mais ou menos por aí, né? Ou seja, até o final do ano agora, o que se arrecada e o que já se tem comprometido, praticamente a saúde vai liquidar toda essa despesa e nós devemos fechar o exercício, a exemplo do ano passado, nessa faixa de 26,8%, 27% em gasto com a saúde pública. Para concluir, tem mais 2 quadrinhos. São 2 resultados que a lei nos indica. E ele é fruto de um trabalho que se fez todo de equilíbrio orçamentário. É o resultado nominal. O que é o resultado nominal? Ele representa a evolução da dívida fiscal, confrontando-se essa dívida com a do exercício anterior. E ver o que aconteceu. Para apurar esse resultado, ver tudo que é de disponível que o município tem e ver todo o seu estoque de dívida. Se lá embaixo der negativo, como deu 52 milhões, significa que eu tenho mais dinheiro para pagar toda a minha dívida. Não é o caso que porque eu tenho, eu vou quitá-la. Eu tenho prazo para pagar. Mas a saúde da prefeitura, nesse particular, está resguardada, né? Ou seja, eu não estou comprometendo, não preciso deixar de pagar parcelamentos ou financiamentos, porque eu não tenho dinheiro. Ao contrário, né? Esse demonstrativo mostra que eu tenho dinheiro suficiente para cumprir os meus compromissos de financiamento, terceiros de amortização e juros. E a prova disso está no quadro seguinte, onde eu tenho o resultado primário positivo de 57 milhões nesse segundo quadrimestre. O resultado primário diz o quê? Eu pego toda a minha receita, desconto as receitas financeiras, pego toda a minha despesa, desconto todas as minhas despesas financeiras de juros e de amortização, e o resultado é positivo, significa que eu paguei os meus compromissos. Eu não precisei usar dinheiro outros, a não ser do próprio orçamento fiscal para pagar as dívidas. Me sobrou dinheiro ainda para isso, para mim continuar pagando minhas outras despesas. Eu não deixei de cumprir os pagamentos com juros e com amortização dos empréstimos ou dos acordos que o município tenha feito. Pois não, João? Eu queria entender o seguinte, no quadro anterior, você falou que tem uma dívida, né, de 52,0,59. Não é dívida.
Isso aí está negativo embaixo, né? Isso. É porque é o seguinte, a dívida que eu tenho, ela é menor do que o dinheiro, do que o saldo financeiro que eu tenho. Se fosse positivo aí, era preocupante, porque eu não teria dinheiro para pagar, inclusive, a prestação do mês, vamos supor, um exemplo. No caso aí, esse quadro, ele mostra negativo, porque ele tira assim, o que eu tenho de dívida, o que eu tenho de dinheiro. Então, mostra uma ideia negativa, mas, do outro lado, ele é positivo. Ok? Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta. Ok? Então, eu agradeço a presença de vocês e convido que venha aqui novamente o nosso secretário, Estevão, para suas considerações finais. E depois o vereador João vai fazer o encerramento. Muito obrigado, gente. Por fim, nós gostaríamos de informar o seguinte, essas contas já se encontram, se não se encontram nesses próximos dias, vão estar na nossa página da Prefeitura, então dispostas na internet. Né? Também isso aqui já foi informado pela UDESP ao Tribunal de Contas, então o Tribunal de Contas já está trabalhando, analisando essas contas, o que é muito positivo. Também colocamos a nossa secretaria à disposição e de portas abertas para explicar qualquer dúvida que houver sobre essas contas que foram prestadas. Enfim, é motivo para nós também de agradecer a presença de todos e gostaria de passar a palavra ao vereador João Pereira para fazer as palavras finais e encerrar esse trabalho, que na verdade é da Comissão aqui de Finanças da Câmara que toma essa iniciativa de nos chamar para prestar conta a essas casas de lei, essa casa de lei. Gostaria de parabenizar toda a equipe, viu, Estevão, da Secretaria de Finanças, né? Todos os funcionários, a população em geral aqui presente, né? Mostra que o município está tendo, e a sua secretaria, uma preocupação muito grande, né? Porque hoje, com essa questão da transparência, da prestação de contas, isso é vital. E tudo aqui está sendo transmitido, né, via web, né? Isso é muito importante. Eu gostei muito das explanações, né? E a gente acredita que o município de Hortolândia, graças a Deus, a gente tem recursos, né? E dependemos muito de verbas federais e estaduais, né? Mas nós temos recursos, né? Então basta a gente fazer esse bom planejamento, esse bom gasto do dinheiro público, né? Ter uma gestão eficiente, né? Para que o nosso município possa crescer e se desenvolver cada vez mais. Não é o que ocorre na maioria do Brasil, né? 90%, quem tem lido aí algumas coisas aí, dos municípios não sobrevivem, né? Dependem muito dos recursos federais e estaduais. E eu gostaria de fazer um paralelo, né, sobre a Hortoprev e a questão da arrecadação de tributos no Brasil, né? Quer dizer, criamos um sistema, né, um sistema municipal, Hortoprev, só que 80% basicamente é o governo, né, e os títulos, né? E aquilo que a lei impõe, basicamente a gente gerencia, mas a gente não tem, né? É a mesma coisa dos tributos, né? No Brasil hoje, o município fica com a pequena parte da arrecadação, 18%, né, Valedir? Chega do total arrecadado. Meu Deus do céu. E é o município que paga todas as contas, né? Basicamente, né? Nós temos uma federação muito complicada nesse... Muito centralizada. É diferente da americana, né? Isso. Que tudo nasce no município, o município fica com 40%, o Estado com 30% e a União com 50%, com 30%, né? Quer dizer, é aqui que a gente sabe a necessidade do cidadão, é aqui que se vive a cidadania, né? Nós precisamos, e tem que ter uma preocupação, em rediscutir essa questão da federação e da arrecadação de tributos, né? Porque o município que paga todas as contas é a minoria, porque aqui é a origem também de todos os recursos, né? E a maioria fica com o governo federal e estadual, e a gente com uma pequena parte. Mas que bom saber, viu, Valadir, Estevão, e todos os funcionários, né, da Secretaria de Finanças e demais secretarias que estão aqui, né, que nós estamos fazendo bom uso desse dinheiro, né? Eu vi aqui, percebi que o limite constitucional para gastar com a saúde é 15% e nós estamos gastando 26%, equiparando com a educação, 25%, 26%, né? E o prefeito Meira, em várias reuniões, aí, demonstrando que o ano que vem ele vai gastar mais 3% ainda, né? E a gente sabe da dificuldade que é administrar a Hortolândia também, né? Eu, como professor de geografia, eu tenho essa curiosidade, porque Hortolândia, né, não é uma cidadezinha como é do interior, que você zela do centro, depois você vai indo para a periferia, você, né,
você sana a cidade. Aqui é 4 cidades em uma só, né? Você faz uma obra no Amanda, a maioria da população, 80%, 70%, não tem acesso ao Amanda. Olha, não fez uma obra para a cidade, em tese, né? Mas fez, né? Você vai na região do Vila Real, do Jacuba para lá, a mesma coisa. Então, a nossa cidade, ela precisa, e eu vejo o prefeito, eu gostaria de parabenizar, nesse intuito e nesse objetivo de integrar a cidade, fazer o povo aqui estar mais na nossa cidade, né? Com que a gente busque os serviços, né? A questão da saúde, né? Os produtos aqui na nossa cidade. Então, não é fácil, é um desafio. Mas parabenizo a todos e gostaria de agradecer imensamente, tá? Principalmente as funcionárias da nossa casa aí, que foram pacientes também, que estão dando cobertura a esse evento. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Já é hora de almoço quase, né, pessoal? Valeu, um abraço.